e o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom Dia. Mais FM. Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um Anápolis é Notícia, hoje, terça-feira, dia 23 de janeiro de 2018. Comigo está a Kellen Cunha aqui na técnica de som e também o nosso comentarista político. Antônio Gomide. Pois é, nós começamos o nosso programa destacando as principais informações, as principais notícias do que acontece no Brasil, em Goiás e aqui na nossa querida cidade de Anápolis. E nós começamos destacando as notícias dos jornais nacionais, né? E uma delas é: o presidente Temer chega hoje à Suíça. Ele vai a Davos e deve discursar no evento amanhã, na quarta-feira, portanto, amanhã. Bom dia, Antônio Gomide. Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Essa notícia do Michel Temer, né, uma vez que ele saiu daqui do Brasil ontem, e ontem mesmo ele acabou não conseguindo emplacar a sua ministra do Trabalho, né? Na verdade, ele iniciou a semana querendo dar posse à ministra do Trabalho, não conseguiu. Tem um recurso e aquilo que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, através da sua presidente Carmen Lúcia, foi que vai ainda escutar a Procuradoria, vai ouvir algumas situações para depois definir se pode ou não dar posse à ministra. E com isso, ele aproveitou ontem à noite e deu um pulinho lá na Suíça, né? Hoje ele chega na Suíça e nessa reunião lá, a famosa reunião de Davos, que é a reunião de encontro de lideranças econômicas, dos banqueiros, das grandes lideranças políticas do mundo, ele vai fazer um pronunciamento amanhã, né? E esse pronunciamento que faz, né, todos os presidentes, né, que estão ali têm a oportunidade de fazer seu pronunciamento, como é um encontro econômico, principalmente, né, ele vai, obviamente, falar sobre o Brasil, sobre os indicadores econômicos do país e vai divulgar um programa de concessão federal que está acontecendo aqui no Brasil, né, que ele, através de seu governo, o governo Temer, está promovendo, né, leiloando, fazendo uma série de privatizações e vai falar especificamente e, obviamente, comunicar aos outros países, né, que o governo Temer, o governo dele, nesse ano de 2018, vai estar aberto para a privatização da Eletrobras, que é, no meu entendimento, né, uma privatização da Eletrobras que chega aí na cifra de 12 bilhões, né, nós estamos falando B de dólar, né, bilhões, 12 bilhões, que é, obviamente, uma empresa genuinamente brasileira e que serve, obviamente, ao povo brasileiro, né, foi construída em várias gestões, né, em vários governos, e eu tenho dúvida que esse edital, essa publicação, esse sentimento, né, de poder o Temer vender essa Eletrobras vai mexer com o povo brasileiro, porque não é possível, né, que as pessoas vão ficar em casa calado. É possível que o Poder Judiciário vai ficar esperando os resultados de uma licitação para privatizar a Eletrobras no país, que é, obviamente, um bem essencial à vida de todos nós brasileiros, né? Ninguém vive hoje sem energia elétrica. E vender o Temer, o governo Temer,
Esse governo que é denunciado por 2 vezes, que comprou a Câmara Federal para não ser levado a denúncia até ao Supremo Tribunal Federal, esse governo, em um ano, agora, no último ano dele, ele quer vender, né, a estatal mais importante do Brasil. Quer dizer, nós vamos ficar sem a Eletrobras, caso o intento dele realmente tenha sucesso, e em 2019 nós vamos ficar aqui no Brasil buscando energia, trabalhando, discutindo com os órgãos públicos, seja federal, seja estadual, por causa das companhias hidrelétricas, e o Temer, que já é aposentado, que não vai ser candidato a nada, vai estar possivelmente fora do país rindo da gente, né? Então não é possível, né, que um governo descaracterizado como esse governo Temer, um governo sem qualquer apelo popular, um governo que entrou para cumprir uma tarefa daqueles que deram um golpe parlamentar, e ele fez parte dessa manobra de conspiração. Não é possível que lá em Davos, ele falando sobre a privatização da Eletrobras, nós brasileiros vamos deixar que isso realmente aconteça no ano de 2018. Ok. Bom, outra notícia importante que está nos jornais de hoje é com relação ao SISU. Segundo o G1, o SISU cresce 4 vezes em 7 anos e se concentra quase metade das públicas em universidades. Pois é, essa notícia é uma notícia interessante, né? Porque a partir de hoje, né, esse sistema de seleção unificado, que chama SISU, ele abre a inscrição, Edmar, para aquelas pessoas que fizeram o Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E foram várias, né, milhões de estudantes que fizeram esse exame. E hoje abre a inscrição dessas pessoas que fizeram o Enem para poder se habilitar, para poder colocar o nome em qual universidade, qual instituto federal ou estadual ele vai poder estudar no ano de 2018. Então, você que fez o Enem, você que está nos acompanhando, você que é pai, mãe de ter os seus filhos que fizeram o Enem, ou você que teve a oportunidade de participar desse ano, no final de 2017, do Exame Nacional do Ensino Médio, hoje abre as inscrições do SISU, que é a oportunidade de poder estar concorrendo a uma vaga nas universidades públicas, seja federal, seja estadual. Mas é importante dizer que esse sistema, que acabou praticamente com os vestibulares das universidades federais, né, aquele dilema, meu filho vai fazer vestibular, ele tinha que ficar lá preparando 2 anos, 3 anos, né, e aquele disputa, né, tem 5 vagas só. Hoje não. Com o Enem, com esse Exame Nacional do Ensino Médio, nós temos condição de ampliar mais universidades para que essa média do Exame Nacional do Ensino Médio possa fazer com que esse aluno entre na universidade federal, estadual, sem que precise fazer o vestibular. Então, hoje, o SISU, ele está abrindo as suas vagas, né, está abrindo a oportunidade de quem fez o Enem colocar o seu nome, e nós temos aí 43% das universidades federais, estaduais, Edmar, 43% já estão alinhadas com o Enem, ou seja, alinhadas com o SISU, ou seja, já incorporou, né, aquela ideia de que o ensino médio, o exame do ensino médio, e essa opção por fazer aí o nome, colocando o nome sem o vestibular nas universidades federais, 43% já das universidades já estão juntas e já está absorvendo esses alunos. Então é uma coisa muito legal, e eu vejo que com essa possibilidade de um exame do ensino médio como o Enem, nós temos hoje mais justiça, né? Mais facilitação para o nosso jovem, para que ele realmente tenha oportunidade de fazer um curso superior. E mais justo, né? Não é aquele que fez um cursinho muito bem feito e tal, que tudo bem, precisa da média? Precisa. Mas você, pelo menos, com a média, você sabe procurar no Brasil qual é a escola, qual é o instituto, qual a universidade que você pode fazer opção por aquele curso que você quer e que a sua média lhe capacite para poder você ser habilitado a fazer o curso. Então, amplia, né? Em vez de você ficar aqui só pensando, porque eu quero fazer em Goiânia, eu quero fazer em Anápolis. Não, aquele curso, você está concorrendo com ele em todos os estados que tenha e que, obviamente, te dá essa oportunidade de você colocar o seu nome e com a média que você tem,
você estar habilitado a entrar na faculdade. Muito legal. Interessante, aqui tem um histórico aqui, Antônio, o SISU começou em 2010, tinha 47.913 vagas, e ele foi crescendo, hoje, em 2017, são 239.601 vagas para 4.206 cursos em 130 instituições. Então, houve um crescimento aí, ano a ano, né? Então, há um gráfico aqui interessante, ano a ano, um crescimento do número de vagas. Isso que você disse, né? As universidades vão aderindo à utilização do SISU como forma de escolher os seus alunos. Muito bom, né? Isso democrático e valorizando cada vez mais quem estuda, quem faz a capacidade e quem acredita, né, na verdade, na questão da formação, e ao invés de simplesmente optar por um vestibular. É interessante que começou em 2010, né? Então nós temos 18 anos já de implantação. Nós temos 8 anos. E que já teve toda essa ampliação, já está com 43% de incorporação. No primeiro eram 51 instituições, hoje são 130 instituições. 130 faculdades públicas, né, institutos federais e estaduais em todo o Brasil. Isso. Então daqui para Goiás, aqui tem um dado aqui para Goiás, 30 mil, será que isso aqui é número de vagas? Onde estão distribuídas as vagas da primeira edição do primeiro semestre. Aí no mapa aqui mostra Goiás com 3.070 vagas, Brasília, né, que é aqui pertinho, com 3.000, não, Brasília 3.070, Goiás com 7.124 vagas. Então é um tiquinho de vaga, né? Bom, hoje é aniversário, sabe de quem, Antônio? De quem? De São Paulo. A cidade de São Paulo hoje faz 464 anos. Não é preciso cantar parabéns aí, cara? Né? Dá um abraço aí a todos os paulistas, os paulistanos, né, que ouvem, acompanham o nosso programa. A gente tem muito ouvinte lá em São Paulo, né? Tem muitos amigos que acompanham o nosso programa. Aliás, o nosso programa é ouvido no Brasil inteiro e no mundo inteiro através da internet, também através do Facebook. Então, um abraço aí para o pessoal de São Paulo, que estão sempre conectados com a gente, acompanhando a nossa programação. Bom, outra notícia de hoje, está em todos os jornais, é a manifestação que acontece hoje em Porto Alegre. Lula irá a Porto Alegre nesta terça-feira, diz Gleisi Hoffmann. Ato político na esquina Democrática, no centro da capital gaúcha. A presença do Lula é confirmada para hoje. O julgamento está programado para amanhã, dia 24. Mas hoje muitas caravanas estão indo para o Rio Grande do Sul, né? Estão a caminho de Porto Alegre, onde amanhã acontece o julgamento do recurso proposto pelo presidente Lula, naquela ação lá onde ele foi condenado pelo Sérgio Moro, né? E a Gleisi Hoffmann confirma que Lula está indo hoje para Porto Alegre para participar dessas manifestações, né? Agradecer àqueles que estão indo para se manifestar hoje lá em Porto Alegre. Essa é a notícia que está mobilizando todo o Brasil, né? Ontem nós tivemos em todas as redes nacionais, no Jornal Nacional, na Folha de São Paulo, Estado, as notícias nos principais jornais do Brasil, em todos os estados, foi a manchete com relação ao julgamento do presidente Lula, agora na quarta-feira, amanhã, né? E é bom que a gente aqui, também na Rádio Mais FM, possa repercutir e explicar mais detalhado o que realmente é esse julgamento do presidente Lula lá em Porto Alegre. Primeiro, o presidente Lula, né, naquele processo da Lava Jato, ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão por causa de o juiz ter acusado, né, de ter pegado uma causa em relação e dizer e dar uma sentença de 9 anos e 6 meses em função do triplex. O que é um triplex? É um apartamento, né, que o juiz Sérgio Moro insiste em dizer que esse apartamento foi doado pela OAS, que é uma empresa, e esse apartamento doado pela OAS é que ele teria sido doado para o presidente Lula, né? E o presidente Lula, obviamente, nega isso. Nega por quê? Porque essa prova e essa sentença de 9 anos e 6 meses que o juiz Sérgio Moro impõe ao presidente Lula é exatamente por ele estar acusando o presidente Lula de ter recebido esse triplex. Agora, só para nós aqui, seres mortais, estamos aqui na planície, aqui em Anápolis. Esse apartamento triplex nunca esteve no nome do presidente Lula.
no cartório, no Brasil, em nenhum cartório existiu o nome do presidente Lula ou de algum familiar, filho, esposa, primo, qualquer um, não teve nunca ligado ao presidente Lula. Ele nunca pegou a chave e disse, não, eu vou ficar ali um mês para ver se... Ele nunca esteve com essa chave em mãos. Ele nunca dormiu nesse apartamento. Esse apartamento nunca foi dele. Aí, porque houve alguém na delação que disse, olha, eu vi falar, o juiz Sérgio Moro, depois de toda essa festa que ele fez em 3 anos e meio com a Lava Jato, ele queria fazer o quê? Prender o presidente Lula e impedir o presidente Lula de ser candidato nesse ano de 2018 à eleição da presidência. Com essa sentença que o juiz Sérgio Moro impõe hoje, de 9 anos e 6 meses, ao Lula, por causa dessa compra ou a doação desse triplex, no caso, doação do triplex da OE, que, obviamente, não é verdadeira, é falsa, tem um questionamento, Edmar, em todo o mundo jurídico e em todo o Brasil, nas universidades principalmente, onde os juristas entendem que essa sentença que foi dada pelo juiz Sérgio Moro é uma sentença extremamente frágil, extremamente pequena em relação às provas existentes. Por muito menos, né? No sentido, por exemplo, de provas como mala de dinheiro, como o caso do Loures, como as denúncias com prova de áudio comprovado pela Polícia Federal, que foi o caso do Temer, lá no porão da casa dele, né? No sentido de ceder concessões à JBF, com relação ao senador Aécio, né? Que foi pego, flagrado, também em gravações, com dinheiro no carro, filmado, e todas aquelas filmagens comprovadas pela Polícia Federal, né? Todo esse grupo é um grupo que hoje está aí. O que tem menos prova, que é o Temer, está no Palácio do Planalto pensando em vender a Eletrobras lá em Davos. E o presidente Lula está condenado pelo juiz Sérgio Moro, que é uma decisão política, claro, uma decisão política, de perseguição política, e que agora, amanhã, o presidente Lula será novamente julgado, porque ele, obviamente, por ter sido condenado por esse fato, sem provas, mas por uma perseguição política, como foi o caso do juiz Sérgio Moro, ele agora, amanhã, ele recorreu, obviamente, à segunda instância, e amanhã ele será julgado lá em Porto Alegre sobre essa questão específica, né, esse recurso, ele será julgado amanhã pela segunda instância da Lava Jato, que é o tal do TRF4, né? Esse resultado, obviamente, de amanhã, pode determinar os rumos do presidente. Se ele, qual vai ser a decisão dali da segunda instância, e, obviamente, isso irá interferir diretamente na formatação, inclusive, na possibilidade de ser ou não candidato. O presidente Lula, independentemente do resultado de amanhã, ele será candidato, até porque o processo eleitoral de inscrição será feito lá no mês de julho. Então, o presidente Lula será candidato de todo jeito. Mas, obviamente, esse julgamento amanhã, ele poderá mostrar a face do judiciário daquilo que um juiz que, notoriamente, fez uma perseguição política, possa cair uma sentença. Eu já disse aqui antes, entendo que a forma como foi feito, entendo como os desdobramentos que foram feitos internos, leva tudo a crer que, obviamente, o presidente Lula irá perder lá no TRF4, né, a votação, não tenho dúvida disso, mas eu entendo também que a população brasileira, ela despertou e ela teve oportunidade nesses últimos dias, nas últimas semanas, e principalmente nessa semana passada e agora, né, hoje, inclusive, com a presença do presidente Lula em Porto Alegre, mas as manifestações populares, percebendo a perseguição política que foi do Sérgio Moro com relação ao presidente Lula para que ele fosse condenado, né, para que pudesse prender o presidente Lula, tudo isso com motivação muito política, a ponto de condená-lo sem ter a prova cabal, prova realmente concreta, né, para que pudesse ter isso. E o meio jurídico,
o meio jurídico hoje, nós temos vários juristas, né, escrevendo livros para mostrar a fragilidade da sentença do juiz Sérgio Moro em relação a essa questão do triplex. Então eu vejo que a ida do presidente Lula hoje a Porto Alegre é uma forma até de agradecer os manifestantes, as pessoas que estão acompanhando, agradecer a todos que realmente têm participado aí dessas manifestações. E mais do que isso, né? Quando a gente fala aqui do presidente Lula, é porque se faz uma sentença como essa, né, na segunda instância, quer dizer, se para o presidente Lula, que foi um presidente que teve a capacidade de fazer o que fez nesse Brasil, transformar esse Brasil, né, pensar um Brasil diferente, um Brasil com inclusão social, o que a justiça não pode fazer com um cidadão comum, né? Se a perseguição acontece lá e se abre esse precedente de se fazer uma condenação política, o que não pode acontecer com qualquer outro cidadão brasileiro depois desse precedente aberto? Então, a gente fica realmente a lamentar a situação como o Poder Judiciário levou essa questão da Lava Jato, principalmente em relação ao presidente Lula, porque a mesma situação, com situações com maior clareza e com provas cabais, não só provas documentais, mas mala de dinheiro, vídeos, áudios, né, e contratos e situações que comprovadamente impedia um presidente estar hoje no Palácio do Planalto. Hoje ele está na Suíça dando uma palestra amanhã, vendendo ainda a nossa Eletrobras. Ok, o G1 do Rio Grande do Sul, né, o site do G1 tem aqui, achei interessante a matéria, diz perguntas e respostas sobre o julgamento do recurso de Lula no TRF4, né, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Aí tem várias perguntas, né, o que pode acontecer, como é que é o julgamento. Vamos fazer esse desdobramento já no próximo bloco, né? Eu achei interessante. Teve muita coisa interessante aqui, e eu achei interessante porque algumas perguntas que muita gente está fazendo aí nas redes sociais estão aqui, inclusive, com respostas do G1 do Rio Grande do Sul. Nós vamos para o pequeno intervalo, está na hora do intervalo aí, né, Kelly? Vamos para o pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta, aí a gente vai continuar com esse assunto, inclusive destacando aqui o pessoal que está participando pelo Facebook, inclusive dando opinião sobre essa questão. Fique bem informado, você está ouvindo Anápolis é Notícia. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM, tá na Mais, tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Em breve, um novo empreendimento chega na região da Vila Formosa, trazendo para você um atendimento especial. Seu óculos de grau, óculos de sol e esportivos, você encontra na Ótica Formosa. Os menores preços e o prazo que você precisa. Ótica Formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4, sala 5, Vila Formosa, ao lado da Jackson Chaves. Empreendimentos imobiliários. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010. 3702-9010. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia. Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fonte.
Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Em boca fechada não entra mosquito, mas em vasos de plantas, pneus e outros recipientes que acumulam água, o mosquito entra e o estrago é grande. Cuidado com o Aedes aegypti. Ele voltou com força total, transmitindo chikungunya, dengue e o temido Zika vírus. Proteja-se, limpe o seu quintal e converse com seus vizinhos para que façam o mesmo. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Uma campanha... Mais FM, Ana Mais, tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. Edmar Silva, Antônio Gomide. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia desta terça-feira, hoje 23 de janeiro de 2018. Nós estamos apresentando o programa Anápolis é Notícia aqui na Mais FM 87.9. Você ouve pela manhã ao vivo, né, das 8 às 9, você ouve também às 11 da manhã, né? Eu quero agradecer a você que ouve conosco na Web Rádio Nova Gospel. Então, ontem, inclusive, estava acompanhando pela Nova Gospel às 11 da manhã e também às 8 da noite na Nova Gospel e na Mais FM. Portanto, em 3 horários você pode ouvir nosso programa aqui na Mais FM e também na Web Rádio Nova Gospel. E, além disso, você pode acessar os nossos aplicativos, ouvir pelo aplicativo. Você recebe também pelo WhatsApp, né? Nós temos aqui uma lista de muitos ouvintes que gostam de ouvir pelo WhatsApp, né? Cada um tem o seu jeito, né, de ouvir a Mais FM, e a gente faz o possível para encaminhar para todas as redes sociais e para todos os meios possíveis de você estar acompanhando. Bom, a gente falou no bloco anterior sobre a visita de Lula ao Rio Grande do Sul, né? Lula deve ir hoje a Porto Alegre, onde milhares de brasileiros estão lá para acompanhar o julgamento do recurso que deve ser julgado amanhã pela manhã no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? E alguns internautas que nos acompanham pelo Facebook participam aqui, e eu vou destacar aqui algumas manifestações. A Isa Reis está conosco, obrigado. A Priscila Pierre, ela diz o seguinte: num país onde a lei se torna partidária, esperar justiça é desanimador. Tem que ter provas e não convicções. Quem se colocar no lugar de Lula vai querer um julgamento justo e não partidário. Então, essa é a participação da Priscila Pierre. O Alfredo Landim também diz: bom dia, Edmar, bom dia, Gomide, ouvintes da Mais FM, estou ligado e de antena em Porto Alegre. Acredito que vai dar tudo certo. Afinal, não tem provas contra o presidente Lula. E os 2 desembargadores dizem que são técnicos. Vamos esperar 2-1 para o Lula, né? A expectativa que o Landim coloca aqui, acha que, como não tem provas e os julgadores são técnicos, pode haver a vitória do Lula. Bom, a Tânia Maria está com a gente também, diz bom dia, Tânia. A Isaura Maria Novaes Darioli Vita diz bom dia, Isaura.
O Arley Lopes está sempre acompanhando o nosso programa, bom dia. A Beth Martins diz, bom dia, amigos, obrigada, muito bom, né, falando do programa. A Daiane Teófilo também nos acompanha. A Ludmila Rodrigues diz, bom dia, moçada, bom dia ao pessoal da Rádio Mais FM. O meu amigo vereador Jackson Charles também está acompanhando o nosso programa. A Adriana Pereira diz bom dia. O Wilmar Lopes da Luz, né, doutor Wilmar Lopes da Luz, diz bom dia, mais um grande programa com ótimas análises desta banca. José Justino Filho também nos cumprimenta. Quem mais? A Elisângela Albuquerque Sobreira, a Lorena Monturil, são alguns dos nossos ouvintes que acompanham aqui e participam pelo Facebook, né? O Paulo Roberto Belém também está acompanhando, um abraço, né, para o repórter Paulo Roberto Belém. Isso aí, Antônio, as pessoas se manifestando aqui, eu gostei da manifestação da Priscila, onde ela fala o seguinte, qualquer cidadão que representar a justiça quer um julgamento justo e não partidário, né? O que ela está querendo dizer é o sentimento do povo brasileiro. Ele está dizendo o seguinte, tá certo, nós temos disputas eleitorais, você pode gostar ou não do PT, você pode gostar ou não do Lula, você pode ser do PSDB, né, independentemente se você gosta ou não do Lula, se participa de outro partido, mas uma coisa precisa ficar clara, nós não podemos misturar aquilo que é justiça com aquilo que você faz de disputa eleitoral. Disputa eleitoral é um momento eleitoral, tem o período eleitoral, né? A partir do momento eleitoral, você criar uma perseguição política e ainda cometer injustiça para inviabilizar um cidadão, para ele ser candidato ou não, ora, meu amigo, deixa a população fazer o julgamento político. O julgamento político é julgamento na urna. Você impedir um cidadão de ser candidato apenas com medo que ele seja novamente um prefeito, seja um governador, seja um presidente da República, isso chama injustiça. Porque aquilo que é jurídico, aquilo que tem provas, esse sim é a tomada de decisão do Poder Judiciário. Nesse caso especificamente aqui que nós estamos falando, de dizer que o presidente Lula foi condenado a 9 anos, 6 meses, em função de um triplex, o juiz Sérgio Moro não tem provas, nenhuma prova. Ele fala que tem apenas convicção de que alguém falou, de que alguém disse, sem provas. Provas se tivesse uma escritura, provas se ele tivesse dito, olha, fui lá, morei, peguei a chave, estava no nome do meu filho, estava no nome... Quer dizer, isso não existe. E o pior de tudo isso é que agora, depois que ele deu essa sentença, a juíza federal em Brasília Luciana penhorou esse tal do triplex que eles falam que é do Lula, penhorou para que a OAS, a empresa, possa pagar os seus credores. Ou seja, se a justiça está penhorando o próprio apartamento que é da OAS para pagar terceiros, significa que o apartamento é de quem? Ué, que é da OAS. Ah, mas tinha uma intenção. Onde está a prova? Então, é um absurdo, e aqui eu quero concordar com a Priscila, que se misture aquilo que é sentença, aquilo que é prova, aquilo que é justiça, com disputa eleitoral no ano eleitoral. É como eu disse, nós podemos discordar do posicionamento político de qualquer um, assim como discordo do posicionamento do Serra, onde guardou dinheiro lá, com dinheiro comprovadamente na Suíça, e que onde está o Serra, senador José Serra do PSDB? Está lá no Senado. Onde está o senador Aécio, que foi pego com 2 milhões, com provas, com vídeos? Ele está onde? No Senado. E o presidente Lula sendo julgado para simplesmente não poder ser candidato no ano de 2018. Quer dizer, é um absurdo. Isso remete a um passado, né, de ditadura militar, de uma história muito ruim no país, e que, infelizmente, apesar de termos superado essas ditaduras, você ainda vê situações de injustiça numa situação que, obviamente, vai ficar marcado para a história desse país, que é o julgamento de amanhã, lá no Tribunal Regional Federal 4, né, lá em Porto Alegre. E é importante dizer que esse julgamento, ele começa amanhã, né, na parte da manhã, inclusive, enquanto nós estivermos aqui fazendo o nosso programa, 8 horas, já estará começando, 8h30 começa esse julgamento, né, amanhã lá em Porto Alegre.
Isso, aqui o G1 de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, faz algumas perguntas aqui. Ele diz o seguinte: do que Lula é acusado, né? O ex-presidente foi denunciado na 13ª Vara de Curitiba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido da empreiteira Oeste um triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a denúncia, o imóvel e sua reforma seria propina da OAS a Lula por favorecimentos à empreiteira em contratos com a Petrobras. Na sentença, Moro sustenta que o ex-presidente ocultou a propriedade do triplex. Bom, porque o processo foi para esse tribunal, no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Isso. Ocultou o triplex. Como é que a pessoa oculta o triplex? Um triplex é um apartamento de 3... Porque ocultar o triplex podia dizer assim, não, você ocultou porque você foi lá e morou nele lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou alguém seu foi lá e tomou posse do lugar lá, ou você tinha um laranja que tinha um nome seu aqui, que estava lá, quer dizer, está tudo lá no cartório, tem que estar escrito quem que é o cara, quem que é vinculado. Não. Hoje, a juíza de o seguinte, olha, esse apartamento triplex aí, tanto é da OAS que ele vai entrar para pagar a conta da dívida da OAS com os seus credores. Pode um negócio desse? A juíza é a Luciana Correia Torres de Oliveira, da 2ª Vara de Execução e Títulos no Distrito Federal. Ela determinou a penhora dos bens da OAS. O detalhe surpreendente, diz a matéria aqui, é que um dos ativos penhorados, ou seja, um dos imóveis penhorados, é justamente o triplex que a Lava Jato diz que pertence ao ex-presidente. Ou seja, né, a própria justiça está desmentindo a justiça, né? De um lado, a juíza de Brasília mandando penhorar o imóvel para pagar contas da OAS, né, da empresa. Bom, por que foi parar lá no Tribunal do Rio Grande do Sul? Porque a Justiça Federal ela é organizada, né, nos estados, e os estados lá do Sul, Curitiba, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, tem um tribunal que é da regional. 3 desembargadores vão julgar o caso, né? Quem são eles? É o João Pedro Gibran Neto, que é o relator, e o Leandro Paulsen, que é o revisor do processo, e o presidente da 8ª turma. E ainda o Vitor Luiz dos Santos Laus, que é também juiz lá do tribunal da 4ª Regional. Aqui tem o andamento do processo, como é que acontece, né? Detalhes técnicos. O que alega a defesa do Lula, né? A defesa do Lula alega o seguinte, que os advogados alegam que Moro agiu de forma parcial no julgamento e defendem que não há provas contra Lula. A defesa diz ainda que a OAS sempre foi e continua sendo proprietária do triplex. O Ministério Público Federal também recorreu da sentença do juiz Moro e quer o aumento da pena, achou que a pena foi pouca. O julgamento pode ser adiado? Né? Outra pergunta. Qualquer um dos magistrados pode pedir vista no processo e adiar a decisão, né? Agora, outra pergunta interessante que está aqui no G1, Antônio, achei interessante porque está no G1 do Rio Grande do Sul, diz o seguinte, o processo acaba com esse julgamento? A resposta é não. Há a possibilidade de novos recursos. E aqui ele fala de como o presidente pode recorrer. Outra pergunta mais adiante diz assim, Lula poderá ser preso logo após o julgamento? Claro que não, né? A resposta também é não, está aqui no G1, né? O TRF4 e o Ministério Público Federal já anunciaram que só haverá prisão quando todas as possibilidades de recurso se esgotarem no tribunal, né? Ou seja, é só para a gente poder concluir uma situação fática, que é a definição para poder criar um fato político dessa decisão de amanhã para que o presidente não seja candidato. É isso. Só essa situação que interessa hoje ao juiz Sérgio Moro, que faz parte, obviamente, desse bloco para poder condenar o presidente Lula. Ele não quer nem essa questão de que, quer dizer, os recursos vão, obviamente, subir para o Supremo Tribunal Federal, vão subir para fazer em outras instâncias. Só que aí, meu amigo, já passou a eleição, nós já estamos lá em 2020, aí eles viram e falam, olha, aquele negócio realmente é muito fraca, aquela sentença lá do Moro foi demais, né? Como é que acontece aquele agora? Nós vamos absolver aqui. Quer dizer, já passou tudo. É isso que nós precisamos entender,
Quer dizer, é assim que se escreve a história de um país. Né? É você ir para a rua, é você lutar, é você poder falar, é você defender as suas teses, é você poder defender aquilo que você acredita. Né? É não cometer injustiça, é tentar mostrar aqueles que cometem injustiça para denunciar essas pessoas que acham que são donos da verdade, sem ter provas, porque eles não gostam das pessoas, eles querem condenar as pessoas, eles querem impossibilitar que as pessoas saiam na rua, querem impossibilitar que ele possa falar no rádio, possa impossibilitar ele ser um vereador, ser um prefeito, ser um governador, ou seja, se estiver desse lado, vale tudo. Se não estiver desse lado, é justiça em cima dele, a lei em cima dele, porque aí nós vamos condená-lo. Não é possível que nós ainda estamos vivendo num país onde uma pessoa sem provas vai poder impossibilitar uma pessoa de sequer ser analisado ou da preferência da população. É um absurdo um negócio desse. Confundir preferência política com ato jurídico. Ato jurídico é o processo. Tem prova? Tem. Mostre as provas. Não é o caso aqui, porque ele não tem prova. Tanto que não tem prova que o triplex está hoje, tanto que da OAS que ele está hoje sendo penhorado para pagar dívidas da própria OAS, e não tem provas. Então é um fato, é uma perseguição, chama perseguição política nesse momento. E, obviamente, é importante ressaltar também, Edward, eu não sei se aí nesse comentário do G1 cita, mas 95% das ações e das sentenças do juiz Sérgio Moro na primeira instância são comprovadas na segunda instância, só para a gente entender, né? Então, quando eu digo que eu particularmente entendo que está consumado essa decisão da segunda instância com a primeira, é nesse sentido. É não criar expectativa de que possa qualquer revés em cima do próprio Sérgio Moro. Eu acredito algum revés nas instâncias superiores, aí sim no Supremo, mas, obviamente, aquilo que eu entendo do Sérgio Moro de impossibilitar o presidente Lula de ser candidato, é isso que ele quer em todas as formas. O que, obviamente, mesmo amanhã, tendo a condenação do presidente Lula, ele será candidato. Eu não tenho dúvida disso. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta terça-feira, 23 de janeiro. Anápolis é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. A Caixa é o banco da habitação. Graças a ela, milhões de brasileiros realizam o sonho da casa própria todos os anos. Isso só é possível porque a Caixa é 100% pública. É urgente barrar os planos do governo para privatizar o banco. Acesse o site defendacaixa.com.br e conheça a campanha da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e outras entidades. Defender a Caixa é defender a habitação. Defenda a Caixa você 87.9. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Betagás. 3314
7786 e o WhatsApp 991349994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7:30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva, Antônio Gomide. Nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta terça-feira, hoje 23 de janeiro de 2018, né, aniversário da cidade de São Paulo. Quero abraçar os meus amigos, pastor Joaquim, lá em São Paulo, né, também está sempre acompanhando a gente, e também, né, o pessoal que curte a nossa programação em São Paulo, né, o nosso abraço, né, feliz aniversário para a grande cidade de São Paulo, né, um lugar muito legal. Bom, a gente continua aqui debatendo a questão do julgamento do presidente Lula, né, do recurso proposto pelo presidente Lula lá em Porto Alegre amanhã. As caravanas estão indo para Porto Alegre, muita gente indo participar, e o presidente Lula, o ex-presidente Lula, deve estar hoje em Porto Alegre para participar de atividades políticas naquela cidade, né? Muita gente acompanhando o nosso programa. O José Justino Filho diz aqui: nós sabemos que é golpe, que o golpista é golpista, mas uma hora vai aparecer o bom senso, né? O Luiz Felipe de Paula também aqui com argumentos fortíssimos, né? Diz que nós não entendemos nada, que nós devemos abrir a cabeça. Obrigado, Luiz Felipe de Paula, por comentar aí no nosso programa, né? E bom de argumento ele. O João Bento Lobo também está assistindo. João Bento Lobo, ex-vereador, né, servidor público municipal aqui de Anápolis, acompanhando. O Dorédio Gomes também está assistindo o nosso programa. Obrigado aí a todos que compartilham, participam, dão a sua opinião. É isso aí, né? Mas voltando aqui, Antônio, a matéria do G1, o G1 diz: perguntas e respostas sobre o julgamento do recurso do Lula no TRF4. E aqui ele faz algumas perguntas. Quem vai julgar o Lula, né, nós já falamos aqui, são 3 desembargadores da 8ª turma lá do TRF4. O julgamento do Lula tem aqui um rito, né? Ele começará amanhã por volta das 8h30. Quem conduz o julgamento é o presidente da 8ª turma, o desembargador Leandro Paulsen. Acho que é isso que fala. O desembargador João Pedro Gebran Neto fará a leitura do seu relatório logo depois. Depois, o procurador Maurício Gerum, né, terá 30 minutos para a manifestação do Ministério Público Federal. Então, Maurício Gerum é o procurador, né, do Ministério Público. Após essa etapa, cada advogado terá 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Além do Lula, o processo tem outros 6 réus, né? Na sequência, os desembargadores farão a leitura de seus votos, primeiro o relator, depois o revisor e, por último, o presidente, né? Qualquer um dos magistrados pode pedir vista do processo, é aquilo que a gente já disse num outro momento aqui, né? Se um deles achar que precisa de mais informações, conhecer mais o processo, ele pode pedir vista, e aí haveria um novo momento para a retomada do julgamento, né? Uma outra data. Se não houver pedido de vista, o resultado do julgamento será anunciado no fim da sessão, né? Então, esse é o rito do julgamento de amanhã, Antônio. Pois é, acho que é legal, né, o nosso ouvinte poder saber direitinho, até porque vai ser uma sessão histórica, como eu disse. Ela tem, obviamente, a defesa, a Procuradoria vai fazer a defesa da sentença do Moro, né, vai ter os advogados do presidente Lula fazendo a sua defesa. Nós vamos ter 3 desembargadores dando não só o relator, mas quem foi o revisor
e o presidente vão dar os votos, né, vão declarar seus votos, vão falar sobre a sentença, vão falar sobre aquilo que está nos autos e não fazer debate político, né, como o Sérgio Moro participando aí de atividades políticas, né, que nós temos visto aí, inclusive, abraçando lá o Aécio, abraçando lá o Temer, né, como nós vimos aí nesses últimos anos, ganhando prêmios junto e satisfeito, abraçando lá o pessoal, que era exatamente o pessoal que nós temos as provas e a população brasileira inteira sabe das provas de mala de dinheiro, das provas, esses sim são provas, né, mas para o Moro isso aí não é prova, isso aí é um negócio diferente, né, faz parte do outro grupo, né, do grupo do Serra, do grupo do Aécio, do grupo do Temer, esse é outro grupo. Nós queremos fazer com que o Lula não possa ser candidato no ano de 2018. Então, é essa a intenção ali do Sérgio Moro. Então, amanhã, com esses 3 desembargadores dando os votos, como você disse, Edmar, eu acho que é importante ressaltar, se ninguém pedir vista, o resultado já será colocado, já dará o resultado final no final da sessão. Então, amanhã, o dia inteiro, você pode ter certeza, você pode ir... Você que está acompanhando a internet, o pessoal vai estar tudo acompanhando direto de Porto Alegre, mas vai ser o dia inteiro, porque esses votos, cada voto desse aqui, são 3 apenas, mas será extremamente extenso, debatido, né? Ele vai apresentar aquilo que foi argumentado, né? E, obviamente, isso aqui vai demandar aí um bom tempo. Mas o importante é que esse resultado, a gente precisa deixar claro, ele não impede o presidente Lula de ser candidato. O que eles estão fazendo agora, tentando confirmar a sentença do juiz Sérgio Moro, na primeira instância, é o quê? É tentar, obviamente, colocar mais uma pitada, colocar mais um ingrediente nessa situação política, que é isso que o Sérgio Moro quer, colocar mais uma situação política, para, aí sim, haver desdobramentos junto ao Tribunal Superior Eleitoral, porque, ora, se foi na segunda instância é coletiva, aí, obviamente, os advogados do Lula vão apresentar recurso, aí, enquanto esses recursos não forem julgados, o Tribunal Superior Eleitoral também não poderá dar a sua sentença final, enquanto isso ele pode ser candidato sob júdice, enquanto isso, os processos políticos de convenção e de situações em cada partido vão definir os seus candidatos. Enquanto isso, hoje, por exemplo, as pesquisas mostram que o presidente Lula seria o nome que ganharia as eleições a presidente do Brasil. Então, tudo isso vai ser um ingrediente para que esse ano de 2018, um ano eleitoral, possa se desencadear. Mas é importante ressaltar, o resultado de amanhã não impossibilita o presidente Lula de andar nesse mês de março, no fevereiro, março, abril, maio, junho, até as convenções, de ser candidato. Depois que ele se inscrever para ser candidato, né, é que vai começar aí sim os recursos para ver se pode ou não, se a Justiça Eleitoral vai deixar ou não. Olha o tempo que vai demorar, né? Então, é importante a gente deixar claro isso. O presidente Lula é candidato à presidência da República. Com o resultado de amanhã favorável ou não. O resultado de amanhã é apenas mais um ingrediente jurídico que o juiz Sérgio Moro, obviamente, quando fez a sentença, quis colocar para tentar impedir que o presidente Lula não fosse candidato. Mas ele, juiz Sérgio Moro, as decisões dele, a sentença dele, não impede que o presidente Lula se coloque como candidato do Partido dos Trabalhadores a disputar as eleições de 2018. Quem gosta, vota. Quem não gosta, vai votar contrário, não tem problema. Mas não vai ser o juiz Sérgio Moro que vai impedir, mesmo com o resultado de amanhã. Ok. Aqui ainda na matéria, nosso tempo está se esgotando aqui, mas quero destacar o seguinte, no caso, como a defesa de Lula ainda poderá recorrer à pergunta colocada aqui no G1, né? Ele pode recorrer com embargo de declaração se a condenação for por 3-0. Embargo de declaração é um recurso que é feito apenas para alterar ou clarear algum ponto da sentença. Então, ele não modifica a decisão. E caso ele seja condenado por 2-1, né, há os embargos infringentes. O embargo infringente, sim, esse pode reverter, mudar a decisão, né, já que é 2-1, então pode ser mudado.
O que ocorre em caso de absolvição, né? Se ele for absolvido. Se ele for absolvido nesse recurso, o TRF4, o Ministério Público Federal poderá eventualmente recorrer aos tribunais superiores em Brasília. Não é claro que vai acontecer, né? Se houver absolvição. Lula poderá ser preso após julgamento? Não, né? O TRF4 e o Ministério Público já anunciaram que não haverá prisão. Se Lula for condenado, quais são as consequências para eventual candidatura? Né? Tá aqui também as respostas, né? Se todas as possibilidades de recurso se esgotarem no TRF4, a condenação for mantida pelo tribunal, Lula poderá ter registro de sua candidatura negado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base na lei de ficha limpa, que prevê que condenados em segunda instância não podem se candidatar. Entretanto, uma exceção prevista na própria lei. O condenado pode tentar obter uma liminar, uma decisão do STF e do STJ, né, para suspender a condenação e garantir o registro da candidatura. Ou seja, vai ser candidato, qualquer que seja o resultado. Né, Ou seja, o que eu acabei de falar, quer dizer, tem os embargos declaratórios, tem os embargos infringentes. Né, tem os embargos infringentes, tem o recurso do Supremo Tribunal. Mas aí tem a ficha limpa. Pois é, a da ficha limpa, obviamente, tem a exceção no sentido de você, inclusive, mostrar que não foi transitado em julgado e que isso já aconteceu em outros momentos. Né? Então, a situação, inclusive, de ser candidato sob júdice, ela cria, inclusive, possibilidade de poder se fazer a campanha eleitoral toda, inclusive na televisão, fazendo a defesa, mostrando. E imagine você, um processo eleitoral onde esse cidadão que eles estão querendo impedir que ele seja candidato, ele é o primeiro lugar nas pesquisas. Pensa que grande fornalha nós estamos vivendo para 2018. Aqueles que estão com medo do presidente Lula ser candidato e aqueles que, obviamente, apostam que o presidente possa buscar aí novos caminhos para o Brasil. Então vai realmente ser uma situação onde, infelizmente, o juiz Sérgio Moro perdeu a grande oportunidade da vida dele de fazer um trabalho sério que pudesse ajudar o Brasil. Ele criou todas as condições e isso vai estar escrito, você pode ter certeza, Edmar. Os nossos filhos e nossos netos vão ver isso escrito nos livros, na história do Brasil, um pouco adiante, o que esse juiz pôde fazer e a quem realmente ele estava prestando serviço. Ok, nosso tempo está esgotado, então eu quero agradecer aqui ainda a Nádia Narcisa Barras que está com a gente. Quero agradecer aqui ainda o meu amigo Osmar Lopes de Lima, ele que está da Rádio Tupi 87, também, né, acompanhando o nosso programa. O nosso presidente, professor do IFG, Instituto Federal de Educação aqui de Anápolis, o Marcos Carvalho, está acompanhando o programa. Obrigado ao Marcos, né, ele que é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Anápolis. Também está com a gente a Julita Ferreira dos Santos, está assistindo lá no Rio de Janeiro. Obrigado, Julita, pela participação, né, pela estar sempre com a gente, acompanhando aí o nosso programa. A Elisângela Albuquerque Sobreira, deixa eu ver quem mais está com a gente aqui, o Oswaldo Costa, o José Maria Pires, o Wildemar Marinho, a Nádia Narcisa, o Júnior Barbosa, Isa Reis, Daiane Teófilo, Laís Carvalho. São alguns dos ouvintes que nos acompanham aqui pelo Facebook. Tem aí o pensamento do dia para a gente fechar? Antes do pensamento do dia, só para colocar nossa boa informação, o prefeito municipal de Anápolis, né, está fazendo uma convocação, né, mandando 2 projetos de lei para a Câmara Municipal. O presidente da Câmara está convocando a sessão da Câmara Municipal em edição extraordinária para amanhã, quarta-feira, né, onde esses projetos dispõem sobre a questão do piso salarial dos professores, né, da questão do magistério. Então precisa alterar, obviamente, a lei para poder fazer o pagamento aos professores. E também mexe ali, obviamente, na lei de diretrizes orçamentárias, que foi aprovado de 2017 para 2018. Então, esses 2 projetos de lei vão estar sendo colocados amanhã e estará sendo, obviamente, apreciados pela Câmara Municipal amanhã. Você que gosta de acompanhar a Câmara Municipal, mais um motivo aí de estar... Amanhã nós vamos voltar a esse assunto, mas apenas para informar, essa que foi a notícia de já a publicação de ontem, da convocação de ontem, e que está valendo para a convocação para a sessão de amanhã na Câmara. 9 horas ou 9h30? Às 9h30, marcado às 9h30. Tá? Ok. Vamos lá no pensamento do dia? Pensamento do dia para fechar. Pensamento dessa terça-feira. Terça-feira agitadíssima e quarta-feira será mais ainda. Mas vamos lá.
É com o tempo que percebemos que para sermos felizes, não precisamos necessariamente de muitas pessoas, mas sim de pessoas que são muito boas, muito humildes, muito sinceras, muito carinhosas, muito prestativas e, principalmente, aquelas que nos querem ver muito felizes. Pense nisso. Bom dia. Ok. Para fechar aqui, Antônio, tem uma informação aqui no WhatsApp, diz o seguinte: tem um paciente não identificado no Hospital de Urgências de Anápolis, tem aproximadamente 30 a 35 anos, chegou sem documento, inconsciente, foi atropelado na Avenida Santos Dumont, tem uma cicatriz no ombro esquerdo, moreno, quase negro, está internado na UTI. Nos ajude a localizar seus familiares. Procure o serviço social do hospital, caso você tenha alguém desaparecido, né? E nós noticiamos aqui ontem, e está nos jornais e também nas redes sociais, o desaparecimento do Paulo César Souza da Silva. Ele desapareceu no dia 19 e é morador lá do bairro São Jerônimo, pastor da Igreja Quadrangular. Saiu de bicicleta rumo ao bairro da Vila Jaiara para pedalar, né? E foi visto pela última vez perto do Posto Brasil, né? E alguém até pergunta aqui se não poderia ser o pastor desaparecido, né? Então fica aí essa informação de última hora, né? Se alguém tiver alguma informação, alguma notícia a mais, pode informar aí nas redes sociais, né? E também nos informar aqui na Mais FM, ok? Final de programa. Obrigado a Kellen Cunha, obrigado Antônio, bom dia e até amanhã, se Deus quiser, né? De volta aqui no Anápolis é Notícia. Um abraço e até lá. Até amanhã. Termina aqui o seu programa Anápolis é Notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria! Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, Canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas Android. Baixe e curta à vontade. 87,9. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível.